Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no número 133. Livro dos Salmos, número 133. Assim diz a palavra do Senhor. Ouçamos com bastante atenção a Escritura Sagrada. Cântico de romagem, Salmo de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é como uma espada de dois gumes, ó Pai, afiada. Te pedimos que o Senhor Deus fale conosco, nós, Tua igreja, conquistada pelo sangue precioso de Cristo. Fala-nos, ó Deus, o coração, anima-nos, encoraja-nos, fortalece-nos, confronta-nos em amor com a Tua palavra. Fala a nós, ó Deus, nesta noite, nós te pedimos isso encarecidamente, e te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Eu gostaria de dar uma atividade para as nossas crianças. E essa atividade está baseada no Apocalipse. No capítulo 7, nós lemos o capítulo 7 no início do nosso culto a Deus. E eu gostaria então que as crianças fizessem um desenho. Por favor, pais, ajudem os seus filhos. E o desenho será baseado nos versículos de 9 a 12 do capítulo 7 de Apocalipse. Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eis aí os versos 11 e 12, que ilustram mais aquilo que os nossos filhos vão desenhar. Então pensem numa grande multidão, brancos, pretos, amarelos, marrons, pessoas de todas as línguas, asiáticos, então aqueles olhinhos assim puxados, pessoas reunidas de todas as línguas, de todas as nações, reunidas diante do trono de Deus, adorando ao Senhor para todo o sempre, como um grande povo unido por esta tão grandiosa obra. Então vamos fazer esse desenho bem bonito, que expressa muito daquilo que nós queremos trazer nessa noite. Santa amizade, santo ajuntamento, santa unidade. Não é uma amizade qualquer, não é uma amizade comum. O Salmo 133 me faz recordar da minha infância. Não sei se você é cristão desde criança, mas lá na minha casa, na minha infância, éramos 5 irmãos. E aí você imagine 5 crianças.
E como irmãos brigam, mas pelo menos na minha casa a gente brigava bastante, se pegava, era feio o negócio. E nós ouvíamos, sempre apartando a briga, a minha mãe, que recitava o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aquilo nos congelava. Ela estava trazendo ali a palavra de Deus, nos exortando para que nós parássemos com as brigas. E ela dizia: eu não quero que vocês briguem, eu quero que vocês amem uns aos outros. E ela sempre nos lembrava do Salmo 133. Olhamos para o Salmo 133 e pensamos como ele é precioso. O ensino dele é por demais conhecido, se você cresceu na igreja, a respeito da unidade do povo de Deus. Façamos algumas perguntas. Por que relacionamentos não são tão importantes? As nossas crianças buscam relacionamentos. Para algumas isto é natural, para outras isto é uma grande dificuldade. Mas para aquelas que é difícil fazer amigos, elas sofrem, porque elas querem fazer amigos. Adolescentes sofrem quando estão isolados, quando não conseguem fazer amigos na escola, ou na nova igreja. Eles ficam bravos, eles se isolam, eles ficam chateados, porque ter amigos é algo precioso, é algo agradável, é algo bom. Estabelecemos amizades duradouras, sabe aquele seu amigo que você consegue se abrir o coração, compartilhar vitórias e derrotas. Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos pertencer a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Um ex-presidente do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, talvez o órgão mais importante em termos de pesquisas psiquiátricas, falando a respeito das medicações psiquiátricas, disse que essas medicações foram desenhadas para proporcionar um certo alívio do estresse e dos problemas de saúde mental que pessoas lidam e passam nos nossos dias. Mas este presidente desta famosa instituição americana disse: as nossas medicações não resolvem o problema, elas trazem alívio, porque pessoas estão buscando significado e relacionamentos. Pessoas estão à busca de estarem conectadas com outras pessoas, de serem amadas, de amarem outras pessoas. Sabemos que a solidão mata. Não fomos criados para vivermos isolados. Por que este anseio nos é tão forte? Porque sempre estamos buscando união, santa amizade, fazer amigos. Porque Deus nos criou para sermos assim. E esse texto vai nos ensinar a respeito disso. Da fonte, da origem, do caráter, dos desdobramentos desta santa amizade produzida não pelo esforço do homem ou por afinidades pessoais, mas pela obra de Deus, que desce dos céus e reúne pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Esse texto nos é importante, fundamental, para entendermos esta unidade, essa santa amizade.
Em dias em que assistimos igrejas se dividirem por escândalos, divisões, pessoas cheias de rancor no coração. Igrejas fracas por fissuras internas, por divisões que se estendem por anos e até mesmo por décadas. Por décadas. O Salmo de número 103 tem muito a nos ensinar. Tanto a data quanto a ocasião que deu a origem a este salmo não nos é certa. No entanto, é provável que Davi compôs este salmo no período em que as 12 tribos estavam sobre a sua liderança, sobre o seu reinado em Jerusalém. Queridos, este salmo é uma das mais belas ilustrações encontradas na Bíblia a respeito da santa amizade, ou da unidade amorosa do povo de Deus. Como eu lhes disse, uma união produzida não por questões sociais ou de afinidade, mas uma união em torno de um pacto, de um relacionamento com Deus Criador glorioso. A família da aliança. Ele nos fala da origem dessa unidade. Este salmo nos fala do fundamento dessa unidade. Ele nos fala das implicações dessa unidade e dos desdobramentos de quando o povo de Deus caminha em amor, em unidade, em santa amizade. O que acontece na comunidade? Após os efeitos, os impactos para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país. Neste salmo, diz Ratzenberg, um escritor bíblico, Davi traz à consciência da igreja a glória da comunhão dos santos, que há muito era desejado. A restauração havia começado quando Davi trouxe a Jerusalém a arca do Senhor, lá de Kiriat Jearim. A arca foi trazida e o povo está a caminho de Jerusalém. Em conformidade, as músicas pertencentes a este período tinham um caráter de grande júbilo. Como o salmista exulta esta reunião de toda a casa de Israel. O Salmo 133, então, seria necessário uma música que expressasse o sentimento do coração de um povo que era um pequeno povo. Agora eles são uma grande nação, eles têm um rei, e eles estão reunidos, e eles estão em direção a Jerusalém para adorar a este Deus. É por isso que Davi começa no versículo 1 com esta exclamação. Essa união, essa santa amizade não é simplesmente algo bom, ela é agradável. Algumas coisas não são boas, mas nem sempre elas são agradáveis. Algumas coisas no mundo caído podem até ser agradáveis ou prazerosas, mas nem sempre são boas. Porque situações pecaminosas e conluios imorais trazem algum tipo de prazer terminal, curto, mas isso não necessariamente é bom. No entanto, essa santa amizade é tanto boa quanto ela é agradável. Agradável. De uma forma muito simples, o salmista usa duas figuras de linguagem para tentar expressar o que significa essa união. Uma símile ou uma comparação para tentar expressar o que significa este ajuntamento solene, esta santa unidade produzida
por Deus. A primeira comparação nos fala a respeito disso. Quando então o salmista diz que esta santa amizade, esta santa união, ela é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. A gola das suas vestes. Queridos, alguns estudiosos desse salmo tentam olhar para cada um dos itens que estão presentes no verso 2, para tirar deles ensinos individuais. Vejamos a primeira comparação como um todo. Essa metáfora ou esta comparação nos reporta ao trabalho sacerdotal, ao ofício sacerdotal, a figura da unção do sumo sacerdote Arão. Ungir com óleo no Antigo Testamento carregava um significado espiritual profundo, de alguém que estava sendo separado por Deus para uma determinada função, para uma obra. A presença do óleo é a presença de Deus, separando este homem que tinha uma função. Portanto, pensemos na obra sacerdotal como aquele homem que está entre Deus e o povo. Ele está intercedendo a Deus pelo povo. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, se purificava e entrava em todos os ambientes do tabernáculo. E ele adentrava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão, a presença de Deus no meio do povo de Israel. E ele derramava sobre a tampa do propiciatório o sangue do cordeiro. A presença de Deus então estava presente naquele recinto. Ao olhar para a santa lei de Deus e para a vida do povo, este povo não poderia ser aceito, porque eram pecadores, mas o tabernáculo foi o meio através do qual o povo era, então, inserido em adoração ao Deus santo e puro. O livro de Levítico nos ensina isso. Como um povo que fora resgatado do Egito, recebe a lei do Senhor, e agora eles recebem instruções para como eles devem adorar a este Deus santo, glorioso. Deus não pode ter comunhão, santa amizade com homens e mulheres pecadores. Nós não sobreviveríamos à presença gloriosa de Deus. Em primeiro lugar, este povo, esta unidade, essa santa amizade, ela é produzida por Deus. É Deus quem separou este povo para serem um só povo e instrumento da missão de Deus diante de todos os povos. Eles são os filhos de Deus, mas eles não eram os únicos. Eles eram simplesmente aqueles que foram chamados por Deus, separados de entre as nações, para serem missionários, para revelarem os feitos e a obra de Deus ao mundo. Portanto, esta união, essa santa unidade produzida pela presença, pela obra de Deus, nos traz então a origem da forma como nós somos criados. A união do povo de Deus, analogamente à expressão terrestre de uma unidade
que existe de eternidade a eternidade entre as três pessoas da Trindade. Portanto, a união do povo de Deus sobre a face da terra expressa horizontalmente aquilo que já ocorre desde toda a eternidade, uma unidade entre três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A união do povo de Deus, a santa amizade do povo de Deus é algo poderoso. Ela foi projetada para expressar esta unidade perfeita de uma forma análoga dentro da criação de Deus humana. Essa ligação, isto que nos liga, é muito maior do que nós imaginamos. Por isso não é baseado em dinheiro, em questões sociais, em absolutamente nada. Ela nos ensina que essa união vertical, ela se faz visível aos homens no mundo caído através da união horizontal. O que isso significa? Que nós, como igreja, povo de Deus, não podemos dizer que amamos a Deus, o Criador triuno, mas não amamos o próximo, o nosso irmão. É impossível amar a Deus e estar unido a Deus, mas não amar o próximo. Por isso que os dois grandes mandamentos estão tão conectados e resumem a lei moral de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. As duas coisas estão profundamente conectadas. Essa primeira comparação nos apresenta Cristo, o ápice da revelação de Deus, a revelação visível de um Deus invisível. O nosso sumo sacerdote perfeito. O fundamento desta unidade, dessa santa amizade é Cristo, em sua obra na cruz do Calvário. Portanto, vale a pena, queridos, lutar pela unidade. Ela foi produzida pelo Espírito Santo de Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus. Ela se tornou concreta pela obra de Jesus. Portanto, vale a pena lutar pela unidade da igreja, pela união uns com os outros. Pela união uns com os outros. Podemos dizer que Cristo é o fundamento da unidade do povo de Deus. O povo de Israel, reunido sob o reinado de Davi em Jerusalém, era somente uma sombra daquilo que será a união do povo de Deus em um novo céu e uma nova terra. Cristo reinando eternamente sobre o seu povo, redimido, purificado e santificado. A unidade do povo de Deus deve, portanto, refletir essa união que já existe no céu desde toda a eternidade. Davi nos mostra também a profundidade desta união, de diversas formas. O relacionamento pactual de Deus com o seu povo é refletido dessa forma concreta ao mundo. É por isso que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, os evangelhos, os crentes eram conhecidos pela forma amorosa com que eles amavam uns aos outros. Isso é contagiante. Contagiante. Mas a metáfora vai além. Ela não revela simplesmente a origem
o poder sobrenatural, aquele que fez, ou que criou, que desenhou, que projetou. Mas ela fala a respeito do impacto desta união. Quando ele usa então a segunda comparação, ou a segunda símile, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mais uma figura que nos aparece aqui. Agora não mais a figura do ofício sacerdotal, agora uma figura geográfica. O Monte Hermon é um dos montes mais altos da região. Ele fica no extremo norte de Israel. E é bem conhecido pelos efeitos que o seu orvalho produz até o dia de hoje. O topo do Hermon é coberto de neve. No seu topo, e o seu pesado orvalho que desce deste torna fértil toda a região em volta, fazendo a mesma uma área extremamente produtiva. Córregos, rios são formados ao pé do Hermon. E aqueles córregos, então, eles se encaminham para o sul e começam a irrigar regiões mais áridas. Os montes de Sião ficam assim. São essas terras mais desérticas, secas, de um solo mais pobre em Israel. Mas este orvalho que vem do norte, do alto do monte, chega até a região sul, vindo com chuvas e rios. E este orvalho, então, produz vida, plantação exuberante, irrigação em tempos de verão, fertilidade no campo, e para todo o povo de Israel, bênção para aquele lugar. O significado dessa comparação: assim como o orvalho do Hermon traz bênçãos incontestáveis a toda a região por onde ele se estende, assim também é a unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. A nação de Israel foi exemplo, queridos, para tantos povos, enquanto vivia fielmente sob o regime do pacto. Enquanto eles estavam ali agarrados na lei, na palavra de Deus, vivendo em unidade, Deus os abençoou profundamente. Eles cresceram de forma exuberante. Se olharmos para a história da civilização, é notório que o cristianismo trouxe avanços e melhorias à vida humana. Se você olhar para o mundo ocidental, é óbvio e claro que isso aconteceu. O cristianismo, a palavra de Deus, a unidade do povo de Deus, trazendo bênçãos ao povo, às civilizações ao redor deste povo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós podemos citar, assim como já citamos a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja, apesar de terem defeitos e dificuldades, foi uma igreja que provou intensamente as bênçãos da maravilhosa unidade produzida por Deus. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Eles se amavam intensamente. E essa unidade fez com que eles abençoassem uma igreja que, mesmo em momentos de grande perseguição, foi fortalecida pelo Espírito Santo de Deus e avançou na missão. Avançou na missão. Eles foram conhecidos pela união e amor com que viviam, com que se amavam uns aos outros. Paulo falou sobre essa unidade do povo de Deus usando a figura de um corpo. Ele chama o povo a viver esta unidade através das
mutualidades da vida cristã. Amem-se uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Exortem uns aos outros. Aconselhem-se mutuamente. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo em diversas das suas cartas. Uma igreja coesa, que vive profundamente as bênçãos dessa unidade, é uma igreja que faz diferença no seu meio, assim como o orvalho traz tantas bênçãos físicas. Uma igreja unida impacta a sua sociedade, impacta a sua cidade, conquista pessoas para Jesus, abençoa, cuida, ama. O Salmo 133 é um chamado contundente a reavaliar profundamente os nossos relacionamentos, a qualidade deles, a profundidade deles. Nós vivemos em tempos de superficialidade nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos dentro e fora da igreja. Podemos compartilhar coisas no Facebook, no Instagram. Podemos curtir, mas muitos só fazem isso. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas a nossa santa amizade deve ir além. Deve ser aquela amizade sábia e amorosa, que se preocupa com o irmão, está pronto para orar quando ele está desanimado, querendo desistir, chateado, aborrecido, bravo. Quando a igreja perde de vista essa unidade, perde também a bênção de Deus. O texto é claro. É na unidade que Deus ordena a sua bênção. Igrejas fraturadas internamente, fissuradas, com facções, com brigas internas, sem reconciliação, porque discussões acontecem em toda e qualquer comunidade em um mundo caído. Mas há necessidade de haver reconciliação. Igrejas quebradas por dentro em seus relacionamentos, sofrem e não são abençoadas por Deus. Perdem a bênção, porque a bênção é ordenada na unidade da igreja. Na unidade da igreja. Quantas denominações são abertas? Não por causa de avanço evangelístico, mas por causa de brigas. Por causa de confusões, divisões no meio evangélico. Quantas igrejas conseguem sobreviver mesmo rachadas internamente com tantas divisões? Deus não abençoa uma igreja dividida internamente. Não tem jeito. Precisamos lutar. Somos responsáveis também por isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e nós o lemos hoje pela manhã, nos adverte a respeito disso. E ele nos dá os ingredientes: humildade, mansidão e paciência. São ingredientes poderosíssimos que dá liga espiritual. Porque muitas vezes nós maltratamos o irmão. Talvez falamos uma palavra mal dita, sem um bom senso, sem sabedoria, e machucamos o irmão. Que o Espírito de Deus nos incomode a reconciliarmos-nos uns aos outros, uns com os outros. Eu lembro que certa vez, falando a respeito de lidar com a
ira biblicamente. Uma irmã, depois do estudo, chegou até a mim e ela estava com lágrimas nos olhos. E ela disse: pastor, Deus falou comigo nesta manhã. Era uma aula de escola dominical. E eu estou profundamente incomodada a tratar o meu coração amargurado. E eu disse: o que aconteceu, irmã? E ela me disse: há 8 anos atrás, eu briguei com um diácono aqui desta igreja. E pastor, ele me tratou mal. E eu peguei um ódio a esse homem tão grande, que há 8 anos eu evito até a presença dele. Evitava. Não, nem aguentava olhar. 8 anos dentro da igreja, os dois sem se falar. Mas Deus quebrantou o meu coração. Isso é orgulho. Eu vou falar com ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que podemos aprender com este salmo? Tantas coisas. Trago somente algumas coisas, daquelas que eu já trouxe, mas algumas a mais. A santa amizade do povo de Deus na terra é uma expressão do sacerdócio de todos os crentes, uma promessa feita a Israel e renovada na igreja de Cristo. O Salmo 133 reflete a capacidade de Israel de apreciar as alegrias comuns da vida e atribuí-las à boa ordem da generosidade de Deus. A santa amizade, essa unidade é um presente de Deus para nós. Nós somos pecadores e uma das tristes marcas do pecado é que ele separa, criando tanto desarmonia como hostilidade. Mas a unidade produzida pelo Espírito, então, é este presente de Deus, que o apóstolo Paulo diz: esforcem-se diligentemente para manter a união, a unidade entre vocês. E esforçar-se diligentemente é suar a camisa, é pagar o preço, é colocar o orgulho no bolso ou no saco, é quebrantar este orgulho pedindo perdão, é buscando essa unidade, é fazendo a sua parte, como a Escritura diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabemos que em algumas situações, esta reconciliação, por causa de um mundo quebrado, talvez não seja possível. Mas se esforcemo-nos como igreja por isso. Que mensagem ao mundo este Salmo de número 133. Pessoas estão ansiando por relacionamentos, por serem amadas, por serem incluídas. Pessoas estão morrendo de solidão. Elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, de que são pecadoras, e de que seus pecados fazem separação entre elas e Deus, mas em Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados, e elas podem ser incluídas então na família da aliança, e serem amadas. Este salmo nos confronta a romper com os preconceitos de pessoas que talvez nós receberemos, pessoas diferentes, mas nós devemos amá-las, recebê-las, incluí-las em nosso convívio.
porque elas estão sendo trazidas pela mensagem, pela pregação do Evangelho. Talvez elas virão com coisas que precisam de mudança. Mas a mudança é um processo progressivo ao longo da vida. Não é verdade? Não podemos esperar que pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho cheguem completamente santificadas do dia para a noite. Elas ouviram, elas estão aprendendo, elas querem crescer. Então nós precisamos acolhê-las com amor, ensiná-las com paciência e amor à palavra de Deus. Mas a unidade é tanto para pequenos quanto para grandes. Queridos, quando um país, uma igreja, uma família está em paz, isso beneficia não somente a pessoa mais importante, mas a todos. Todos somos abençoados, especialmente o pequeno, e o sem importância, e o frágil. Aprendemos mais. A bênção da unidade flui de uma pessoa para outra. Essa unidade faz com que nós sejamos os braços e as pernas de Deus para cuidar, para demonstrar as benesses de Deus, a bondade e a benignidade de Deus de forma concreta. Concreta. Não simplesmente de palavras, mas de fato e de verdade. E é verdade que nisso nós precisamos crescer. Em Cristo esse perfeito sacrifício é feito de uma vez por todas, e por causa disso, não há necessidade mais de estarmos estancados, presos a vergonhas, a sentimentos de culpa. Nós podemos confiar na obra de Cristo, que nos uniu. Pensem comigo. Pastor, foi Ele que me tratou mal. Então que Ele venha até a minha pessoa e peça perdão. Errado. A Escritura Sagrada nos ensina o seguinte: se alguém pecou contra você, vá e converse com essa pessoa. Não é interessante? Se alguém pecar contra você, você vai até a pessoa. Como, pastor? Pela fé. A fé nos move a lutar contra o nosso próprio orgulho. Vai ser difícil, porque nós somos orgulhosos. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos dar pequenos passos para quebrantar o orgulho no coração. O texto nos ensina mais: lutar pela unidade é possível, porque Cristo está presente. Ele nos deu da sua graça, e a sua graça nos habilita a buscar essa unidade, a buscar a reconciliação, a sermos expressões da sua graça em nossos relacionamentos. Pastor, aquela pessoa não merece. Sério, não merece. O que é graça, senão um amor imerecido? Vá até ela. Amemos. Busquemos essa unidade. Como amar pessoas difíceis? Não, pastor, não dá para amar pessoas difíceis. Dá. Não nas nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo. Na graça de Deus, que é poder do alto, que desce e desce sobre a igreja. Não é assim que um texto nos fala? Quando estendemos pacientemente o amor de Deus a esses irmãos difíceis, somos como manifestações concretas e visíveis desta graça
em nossos relacionamentos. Quantas coisas, existem muito mais coisas. Paremos por aqui nessa noite. Que saiamos daqui cheios desta palavra. Que reconheçamos as dificuldades, as barreiras, mas possamos crer que Deus está nesse negócio. Ele nos capacitou e nos habilitou em Cristo Jesus e no poder e presença do seu doce Espírito a nos esforçar diligentemente por esta santa amizade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!